causas das enxaquecas que você não conhecia. Um dos desencadeantes mais comuns das enxaquecas são as mudanças de pressão atmosférica. Nós também podemos sofrer com elas nos finais de semana, pois é quando nosso cérebro se relaxa. As enxaquecas podem ser causadas por diferentes fatores, alguns deles genéticos e outros arteriais. Conheça alguns dos desencadeantes deste problema, que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Quais são as causas das enxaquecas? Ainda que a principal causa das enxaquecas seja desconhecida, existem certos fatores que desencadeiam esta condição, que em muitos casos pode ser incapacitante. Se você sofrer com esta forte dor de cabeça, pode se dever ao seguinte: 1. O clima. Que a mudança de temperatura e o nível de umidade no ambiente podem influenciar em nosso estado de humor, não há dúvidas. No entanto, também tem a capacidade de incidir na aparição e no agravo das enxaquecas. Ainda que não possamos controlar o clima, pelo menos podemos estar preparados para enfrentar essa situação. Por exemplo, no verão evite sair nas horas do meio-dia, ou realizar atividades rigorosas até o entardecer. 2. Os alimentos. Alguns alimentos podem incrementar a dor de cabeça, como por exemplo, o queijo curado, os alimentos curtidos e as frituras. Recomenda-se então levar uma vida mais saudável e uma dieta que inclua muitas verduras e frutas cruas, principalmente durante um quadro de enxaquecas. 3. Nos finais de semana. Ainda que pareça estranho, os sábados e os domingos são uma das causas das enxaquecas. Ainda que se trate dos dias mais esperados da semana, podem ser os detonadores da dor. Isso se deve ao fato de que nas quintas-feiras e nas sextas-feiras estamos sob níveis de estresse muito elevados devido ao trabalho, às responsabilidades, ao estudo, etc. Quando chega ao final de semana, o organismo relaxa muito e muda os seus padrões. Nós deitamos e nos levantamos mais tarde, saímos para festas, comemos mal, fazemos muitas atividades em um curto período de tempo, etc. 4. A cafeína. A cafeína produz desidratação em nosso organismo e vai diretamente para a corrente sanguínea. Dali viaja para o cérebro ou artérias. Por isso, depois de beber uma xícara de café, nos sentimos excitados. Sem dúvida, isso tem sua consequência: a aparição das enxaquecas. Da mesma forma, devemos ter cuidado com a abstinência da cafeína, pois a mesma também provoca dor de cabeça. 5. Dormir em excesso. Isso acontece principalmente nas férias ou durante os finais de semana. Ainda que, quando a cabeça nos dói, a primeira coisa que pensamos em fazer é deitar e descansar. Passar algumas horas seguidas na cama pode provocar enxaquecas. Acima de tudo, devemos ter em conta as alterações e os padrões de sono. Dormir mais que 8 horas seguidas de uma vez só não é mal se for o que precisamos, mas ao converter isso em um hábito, não é tão benéfico. Em muitos casos, a pessoa não quer se levantar, ou seus cochilos são muito extensos. É importante evitar esses comportamentos. 6. As bebidas alcoólicas. Estas têm um efeito no corpo similar ao da cafeína.
As pessoas que bebem álcool periodicamente são propensas às enxaquecas e às dores de cabeça, pois as substâncias que o álcool contém são tóxicas para o organismo, pois o desidratam e demoram muito para serem eliminadas. Além disso, constitui-se em um maior trabalho para os rins e para o fígado. Uma taça de vinho tinto nas refeições não é mal, mas sair para festas todos os dias, sim. 7. O estresse. São muitas as consequências para o organismo quando se mantém altos níveis de estresse por um período prolongado. Ainda que possa parecer que nada escapa a esse problema e que nada pode ser feito a respeito, o certo é que temos à disposição centenas de técnicas para deixar de estar estressados e assim não sofrer de enxaquecas. Por exemplo, podemos praticar meditação ou yoga, tomar um banho de espuma ao chegar em casa, irmos ao campo nos finais de semana, ou escolher atividades prazerosas depois do trabalho. 8. É a falta de magnésio. Se você não ingerir a quantidade suficiente deste nutriente, é provável que seja propenso às dores de cabeça. Aumente o consumo de alimentos ricos em magnésio, tais como farelo de trigo, ervas secas, coentro, hortelã, etc., sementes de abóbora, girassol, linho e gergelim, amêndoas, castanhas de caju, castanha do Brasil 9. Quando uma luz nos encandeia, entramos em uma perfumaria, ou assistimos a um filme de ação no cinema, podemos sofrer uma enxaqueca, como consequência destes estímulos. As membranas que recobrem o sistema nervoso central se irritam diante de algumas luzes, sons, aromas, e estimulam os receptores de dor localizados no cérebro. 10. Alergia ao glúten. Não é a mesma coisa ser celíaco do que ser intolerante ao que contém o glúten. Você pode verificar se padece desse problema deixando de consumir aqueles alimentos que contenham este ingrediente, pães, biscoitos, pizzas, etc., e analisando se a dor de cabeça continua acontecendo. Este artigo foi útil para você? Então, continue na nossa página com mais informações para sua saúde e bem-estar.